muito boa tarde, muito bom dia, boa noite, depende, é claro, do horário que você estiver assistindo essa live. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo em Casa, essa forma na qual a pandemia nos lançou. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em um escritório. Ao fundo, há uma enorme estante repleta de livros. A gente faz 35 anos de trabalho. Há uns 25 ou mais, nós gravamos os eventos presenciais e os colocamos, além de transmitir ao vivo, os colocamos aqui nesse ambiente que você está, que é o YouTube. Lembro também que esse programa está sendo transmitido online no Facebook e no Instagram, mas é no YouTube que estão mais de 450 programas transformados em programas de televisão para serem assistidos por vocês, por gente do Brasil, Portugal e mundo inteiro. Então, fiquem à vontade aqui nesse ambiente, façam perguntas, conversem com os autores e as autoras que a gente convida, e inscrevam-se também aí no nosso canal, e apertem esse sininho para receber as nossas próximas atividades. Hoje, por obra e graça de Ana Cecília Impellizieri, da editora Bazar do Tempo, a quem inicialmente eu agradeço, nós temos aqui o lançamento e a conversa do livro sobre a história da Páscoa Vieira. O título do livro se chama Páscoa Vieira diante da Inquisição, uma escrava entre Angola, Brasil e Portugal no século XVII, um lançamento da editora Bazar do Tempo. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, Silvia e Charlotte. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. A historiadora Charlotte de Castelnau-Lestoil está sentada em uma sala de paredes brancas, e a historiadora Silvia Runot Lara está sentada em frente a uma estante repleta de livros. Muito obrigado pela presença de vocês. Silvia está em Campinas, né, Silvia? Eu estou em Campinas. Isso. Charlotte está em Paris. Muito obrigado, vocês duas, por dedicarem esse tempo a nós e ao assunto do livro. E para abrir, eu queria que a Silvia fizesse uma pequena introdução de aproximadamente 6 horas. Bem rapidinha. É um prazer participar aqui dessa conversa. Para mim é um duplo prazer, primeiro porque eu conheço o Sempre um Papo, né, já participando dele, e ao mesmo tempo estou com a minha colega historiadora também, como eu, que é a Charlotte Castelnau-Lestoil, que é uma historiadora francesa que estuda o Brasil há bastante tempo. E sobretudo para falar desse último livro que ela publicou na França, que já ganhou 2 prêmios na França e está sendo lançado aqui no Brasil pela Bazar do Tempo, numa edição muito bem cuidada, muito bem traduzida, e que eu tenho a honra de escrever umas pagininhas iniciais. Mas a Charlotte é uma historiadora, como eu disse, que estuda o Brasil há bastante tempo. Ela estuda uma época já bastante longínqua da nossa realidade, mas que pode trazer muitos elementos para a gente pensar o Brasil de hoje e o mundo de hoje, que a gente, com todos os desafios que estamos vivendo, não é? Ela começou os seus estudos com temas ligados à igreja e a posição da igreja diante do novo mundo. Então, é o período dos não imediato pós-descobrimento do novo mundo, quer dizer, não é o século XVI, é sobretudo o século XVII, que é o terreno de investigação, século XVI, XVII e XVIII, mas ela vai se concentrando no século XVII. Publicou um livro muito importante sobre
a igreja, os missionários e os índios no Brasil, que se chama Operários de uma Vinha Estéril, que foi também publicado primeiro na França e depois, em 2006, traduzido e publicado no Brasil, em português, né? Ela é professora da Universidade de Paris, onde ela faz vários seminários, tem vários elementos, e de discussão, promove os estudos sobre o Brasil na Universidade francesa, de uma forma geral, e foi um pouco numa conversa há uns 2, 3 anos atrás que eu soube que, além de trabalhar com padres, missionários e índios, a Charlotte estava se interessando também por africanos que haviam sido escravizados. E ela me perguntou coisas a respeito da história de Angola e da história da escravidão dos africanos no Brasil, sobre o tráfico. E foi assim que eu comecei a conhecer a Páscoa Vieira. E depois fiquei muito surpresa de saber que ela já tinha feito a pesquisa, publicado o livro e que o livro estava fazendo um grande sucesso. Então, eu acho que mais do que continuar a falar coisas sobre a Charlotte ou sobre a Páscoa, é melhor pedir a Charlotte fale sobre essa descoberta que ela fez nos arquivos durante uma pesquisa anterior e que foi dando origem a esse livro tão interessante e tão cativante quanto porque também é uma história dupla, né? Da pesquisa que ela fez, mas da Páscoa propriamente dita, essa personagem feminina que lidou com tantas vicissitudes, enfrentou tantos obstáculos, e, enfim, fale sobre ela, Charlotte. Charlotte, muito obrigado por estar conosco. Silvia, muito obrigado pela fala. Queria dizer que eu não disse no início, mas você é admirada por nós há muitos anos. Eu acompanho também, Silvia, a sua trajetória. Muito obrigado por fazer essa referência tão simpática ao projeto Sempre um Papo. Bem, Charlotte, nós vamos começar pela pesquisa. E eu queria que você nos dissesse, por favor, como você descobriu esse personagem que, mesmo sem ler o livro na sua integralidade, eu estou durante o livro, eu o vejo tão contemporâneo, lamentavelmente contemporâneo. Então, boa noite. É um grande prazer estar no Brasil com vocês, apesar de estar no meu apartamento em Paris. E estou muito feliz de estar com vocês. E agradeço muito a Silvia, que para mim é uma grande professora que me ensinou muita coisa. Adorei os livros dela e para mim foi uma grande honra e um prazer ter um prefácio para a minha pesquisa da grande Silvia Lara. Mas, então, a história da Páscoa é assim, eu trabalhei há 3 décadas sobre a questão do Brasil católico, do Brasil colonial, das relações com os índios, e aos poucos me dei conta da importância da escravidão africana no Brasil. É por isso que mudei um pouquinho o tema e trabalhei com a questão do matrimônio dos índios e dos escravos. Foi uma pesquisa que demorou bastante, mais de 10 anos, e eu fiz uma parte da pesquisa no Brasil. Eu fui professora visitante na UF e pesquisei com documentação brasileira, do Arquivo Eclesiástico do Rio de Janeiro, sobre processos de matrimônio de escravos. E quando eu terminei a pesquisa, que é meu segundo livro, um catolicismo colonial, ainda não está traduzido em português, eu achei esses processos da Inquisição. Eu sabia pelas minhas leituras dos especialistas da Inquisição, o Bruno Fettler, o Ronaldo Weinfass, que escreveram sobre
esses processos de bigamia de escravos, mas só dizendo que tinha, ou falando um pouquinho só. E então procurei na Torre do Tombo, lá em Lisboa, pelo site, porque isso tudo está digitalizado também, e achei o processo da Páscoa. E me di conta que o processo era importante, com mais de 100 páginas, e para uma mulher escravizada do século XVII, ter um processo de 100 páginas, 200 páginas, 100 folhos, é muita coisa. Então, decidi escrever uma história só sobre esse processo. Mas foi ao mesmo rápido, porque escrevi, como a Silvia diz, mas também tinha pesquisado muito tempo sobre o tema da questão do matrimônio de escravos e da relação entre a Igreja Católica e a escravidão. É isso o tema que me interessava. E a partir do processo de Páscoa foi também uma história dos escravos, não só da relação da igreja com os escravos, mas a partir de um caso, tentar ver como uma mulher do século XVII podia viver a vida dela apesar da escravidão e apesar da ausência de liberdade que ela tinha. Eu tirei aqui o som porque uma das maravilhas da pandemia é quando um vizinho resolve fazer obra, né? Batendo aqui do lado. Não é uma maravilha? Com vontade de esganar. Eu não vou esganar ele, não, eu tenho consideração a ele. Bem, Silvia, eu acho... Silvia, não. Charlotte, eu gostaria agora que você nos contasse um pouquinho, de preferência guardando os momentos mais importantes para a leitura, para que haja um bom suspense da história da Páscoa. Bom, a história da Páscoa é uma história ordinária. Ela não tem nada de especial. Ela nasceu em Angola em 1660 e ela nasce numa cidadezinha do interior, a vila de Massangano, a 200 quilômetros de Luanda, e ela nasce como escrava. Os avós dela eram escravos, os pais dela eram escravos, da mesma família, uma família de mestiços luso-africanos. E ela mora a vida dela o Alexio, também escravo da mesma casa. E eles se casam no sertão de Angola, não na cidade de Massangano, mas numa fazenda, e dos proprietários, e eles se casam com um capuchino italiano, porque nesses sertões de Angola passam muitas pessoas diferentes. E ele é um padre vindo da Itália do Norte, mandado pelo Papa. E, bom, assim acontece. E a Páscoa, aos 26 anos, ela está castigada pelo senhor português dela, porque ela fugia. Um crime muitas vezes cometido pelos escravos, fugia do senhor e também do marido. Ela não gostava muito de Alexio. E ela foi mandada pelo Brasil, vendida a um senhor de Salvador da Bahia, um notário público. E lá chegou em 86 e a gente não sabe muita coisa da vida dela, mas foi denunciada pelo senhor, pelo próprio senhor, em 93, a Inquisição, porque um primo do senhor, que morava em Angola, chegou em Salvador e falou para ele que a escrava dele era já casada em Angola e que o marido dela era ainda vivo.
Então, a Inquisição tinha chegado em Salvador pouco tempo antes, tem um comissário permanente da cidade, e o senhor da Páscoa denuncia a própria escrava. E então se abre uma investigação histórica, investigação jurídica, desculpa, nas duas margens do Atlântico, entre Salvador, Luanda e Massangano, para saber se realmente a Páscoa foi casada em Angola e se foi um sacramento católico, se tinha todos os elementos de um verdadeiro matrimônio cristão, e se foi o caso, ela estava culpada de bigamia. E foi assim, a investigação demora 7 anos, e finalmente ela está presa e mandada para Lisboa, onde tem um processo. Ela ficou presa no Brasil e lá? Não, ela não ficou presa no Brasil. Ela foi presa por um familiar, mas rapidamente mandada por um navio, e até tem detalhes interessantes no processo, porque o capitão do navio não quer pagar para ela, ele faz uma descrição física dela. Então a gente tem elementos muito importantes e raros sobre uma escrava do século XVII, e chega em Lisboa em novembro de 1700, ela está julgada no momento de Natal de 1700 e vai conhecer um exílio em Portugal. Ela é condenada, né, a um degredo por vários anos num lugar específico usado pela Inquisição para depositar, vamos chamar assim, os culpados, né? Vários tipos de culpados. E ela, naquela época, foi a única mulher ou uma das únicas mulheres submetida a esse tipo de processo? Não. Várias foram? Tem várias. Até tem outras da Bahia. Tem uma mulher branca que foi julgada pela Inquisição por ter casado, também por ser bígama. E a Catarina Pereira, alguns anos depois. Me esclarece uma coisa, Silvia, ela foi para o Brasil, veio para o Brasil e se casou com esse senhor notário? Ah, não. Ela se casou com um escravo. Ah, eu sei. Mas porque a bigamia foi com o escravo e quem mais? Com um escravo em Angola e com outro escravo em Salvador. O Pedro Arda. O Pedro Arda, que era escravo do mesmo senhor, um escravo da Costa da Mina, e que se deu bastante bem com ela. Era um casal que queria ficar juntos. E foi uma das aventuras do processo, porque como ela foi culpada de bigamia, foram separados e eles tentaram se reunir. O Pedro Arda e a Páscoa se davam muito bem. E isso ela foi condenada em Portugal e degradada, ou foi presa e ficou em Lisboa? Foi degradada no sul de Portugal e depois, mas não sei se vou contar isso, porque faz parte do suspense, então não vou contar. Conta não. A pergunta agora é para a Silvia. Silvia, você que viu também outros processos dessa natureza no curso da história brasileira, você já prestou mais atenção nesses processos que envolvem as mulheres? Porque eu conheço muito o Auto da Devassa, conheço outros processos que envolveram basicamente homens, né? Eu não trabalhei com processos da Inquisição. Eu trabalhei no século XVIII, né? Então, é uma documentação um pouquinho diferente, mas é possível encontrar homens e mulheres, né, nessa documentação.
Então, a gente imagina que é difícil fazer uma história das mulheres, mas é verdade, há muito mais documentação sobre os homens do que sobre as mulheres, mas há bastante documentos sobre as mulheres. E a história da Páscoa é particularmente interessante por conta disso, porque é possível ver, não é qualquer mulher também, é mais uma coisa que se destaca nesse livro em especial, que é a mulher escravizada. Se para as mulheres já é difícil, para as mulheres de origem africana, para as índias, é mais difícil, porque são as camadas que não escrevem. Então, a documentação que é essencialmente escrita, né, textual, ela é diminuta no arquivo, não tem testemunhos diretos para elas. Então, é sempre o que se fala sobre elas, né? E para uma mulher africana, como a Páscoa, ainda é mais difícil, não é? E esse processo, ele é muito importante, porque ele consegue documentar a vida dela na África antes dela ser, como eles dizem, embarcada, mandada, né, como uma pena, porque ela fugia tanto. Então, eles se livram de uma escrava assim, meio rebelde, embarcando ela forçada para ser escrava. Ela é vendida, não é? Ela não pode opinar sobre isso, vendida para o Brasil. Então, é mais do que só a mulher africana escravizada, é também a vida dela na África, a travessia, há pouca informação, a vida dela em Salvador, como escrava numa casa na cidade do Salvador, e o modo como ela lida com toda essa situação, porque ela não é uma mulher de ficar passiva diante desses elementos todos que vão compondo a experiência de vida dela. Então, é muito interessante essa particularidade dessa documentação em especial. Não é, Charlotte? Isso é mais raro. Isso não é tão fácil de encontrar nos arquivos. E também a documentação da Inquisição, ela é interessante porque tem uma pressão muito forte nos acusados, e como o processo conta o detalhe dos interrogatórios, você vê a psicologia das pessoas, você vê a maneira como eles atuam, como eles reacionam, e por isso que a gente tem a impressão de conhecer a Páscoa, porque essa documentação do processo inquisitorial entra muito na psicologia das pessoas. Mas, então, como a Silvia diz, ela aparece diante dos inquisidores como bastante resistente, como inteligente, ela tem força, ela sabe responder, ela conhece as armadilhas dos inquisidores. Isso é impressionante de uma parte de uma mulher simples escrava, não? Isso é curioso, o processo investigativo da Inquisição nos conta histórias sensacionais. Eu cito Auto da Devassa, com os detalhes que ele trouxe da época, que inclusive seriam impossíveis de serem imaginados caso não houvesse esse processo investigativo da Inquisição. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso. O processo revelou detalhes da vida da Páscoa que, se não fosse o próprio processo investigativo, nós saberíamos? Não, né? Com certeza, eu vou... E depois, Silvia, você vai poder responder, porque para mim foi uma descoberta importante que eu não podia imaginar. Foi ao final do processo
tinha 6 ou 7 páginas a mais. Ela já tinha sido julgada, já tinha sido condenada e tudo isso, e tinha essas 6 páginas a mais. Eu tive dificuldade para entender, porque não era a mesma escrita, era outro tipo de documentação do processo. E me di conta que era na realidade, um documento que a Inquisição tinha botado lá e que era um documento do Tribunal Eclesiástico de Salvador, que era uma tentativa que a Páscoa e Pedro Arda, o marido dela, escravo também em Salvador, eles tinham feito toda uma tentativa para dar provas do fato de que a Páscoa era solteira em Angola. Então, ela tinha escrito, mandado mensagens à mãe dela, 10 anos depois de conseguido entrar em contato com a família e ter uma carta de um padre de Massangano dizendo que ela era solteira em Angola. Então, para mim, isso foi uma descoberta que eu não podia imaginar, que uma escrava nos anos 1690 podia entrar em contato com a família dela no sertão de Angola, 10 anos depois de ter deixado Angola. E acho que isso é uma das descobertas do processo. Não sei o que você acha, Sílvia. Silvia. O processo, ele segue sempre uma espécie de um ritual. Ele tem as perguntas, ele é muito formal, ele tem documentos de abertura, de conclusão, uma forma de fazer perguntas, e ele sempre vai esmiuçando. O processo inquisitorial é de um certo jeito, mas ele tem semelhanças com processos criminais, com processos cíveis, né, de investigar coisas. Mas, dependendo do tabelião que está ali fazendo a nota, do escrivão e etc., eles juntam, às vezes, materiais, ou a pessoa que está sendo investigada leva alguma coisa que, para a sorte dos historiadores, acaba sendo anexada ao processo. E isso é alguma coisa muito interessante, quando a gente tem a feliz acaso, a sorte, na verdade, de encontrar um processo com essas coisas. E esse tipo de comunicação é muito raro. Você imaginar, no século XVII, que alguém possa escrever, alguém que é escravizado, quer dizer, está numa condição absolutamente subalterna, consegue fazer uma comunicação que atravessa o Atlântico para colher provas a seu favor em Salvador. Quer dizer, vai até Massangano para ter depoimentos por escrito. Então, tem uma comunicação que atravessa o Atlântico e depois volta pelo Atlântico para chegar novamente em Salvador, e depois vai até Lisboa, porque está no processo que está guardado em Lisboa. E eu encontrei uma vez uma carta de um escravo dos jesuítas em Campos dos Goitacazes, que também atravessa, porque ele está interessado em gente, ele está sendo mandado para Misericórdia, para o Hospital da Misericórdia em Luanda. Quer dizer, também uma travessia. Então, a gente imagina que os escravos vêm da África para o Brasil, e que isso termina com o processo de escravização e o trabalho escravo, como escravo aqui no Brasil. Mas eles mantêm comunicações pelo Atlântico, às vezes recebendo notícias, buscando notícias. Então, há um mundo que ainda, digamos assim, a experiência da Páscoa e desse escravo, que eu já não me lembro o nome dele, no século XVIII, lá de Campos, né? Eles revelam que há muita coisa para a gente conhecer de como essas pessoas lidavam com a situação de terem sido escravizadas na África, transportadas pelo Atlântico e serem colocadas
a trabalhar como escravos no Brasil e como é que eles lidavam com isso, recuperando laços, mantendo vivo um circuito de comunicação que acho que há 20, 30, talvez um pouco mais, 40 anos atrás, os historiadores nem sonhavam a possibilidade de conhecer, né? E é esse tipo de documentação que permite que a gente vá avançando nessa direção, não é? Como é que vocês acham que... Nossa, dá um romance só... Se eu fosse uma carta, dá para fazer um romance da carta, né? Como é que vocês imaginam que aconteceu essa comunicação? Bom, entre Angola e Brasil, na segunda metade do século XVII, a Sílvia tem muitas coisas para dizer sobre o tema, mas tem muitas ligações, porque não só escravos, escravizados passam de um mundo para o outro, mas tem também eclesiásticos, por exemplo, tem testemunhas da antiga vida de Páscoa em Angola, que achamos em Salvador. Por exemplo, jovens eclesiásticos que foram para Salvador para ser ordenados sacerdotes, foram formados em Luanda e ordenados em Salvador. Depois eles voltam. Tem também comerciantes, homens de negócio com o tráfico, e também funcionários da coroa, até o próprio Senhor da Páscoa é um notário, mas ele tem primos em Angola. Então... soldados. E soldados também, e a gente vê os soldados no processo, esposas dos soldados também que passam. Então é toda uma vida social que gira entre os dois margens do Atlântico, e isso... Muitos historiadores comentaram isso. Claro, tem o boxer, o Luiz Felipe de Alencastro, e agora a Sílvia, que trabalha muito com a relação entre África Central e Brasil. Então, tinha muitas ligações, e a gente não pode imaginar tantas ligações como isso, mas isso mostra, isso que é interessante. Sim. E acho que também, quando a gente olha o século XVII, nós estamos aqui conversando em 3 cidades diferentes, não é? E provavelmente com pessoas que vão nos ouvir que estão em outros lugares ainda, talvez na mesma cidade, mais longe e tudo isso. A comunicação hoje é feita de uma forma e num ritmo muito diferente. Mas entre Luanda, Pernambuco, Recife, Salvador e o Rio de Janeiro, cada vez mais, ao longo do século XVII e no século XVIII, as comunicações eram muito frequentes e, para aquele período, relativamente rápidas. Quer dizer, uma viagem com bons ventos de Luanda a Pernambuco dava 35 dias, talvez 45, numa média. Quer dizer, é possível a troca de informações. As pessoas se mantinham ao par do que acontecia, e eram mundos conectados, não é? Eram mundos conectados do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista militar. Então, as trocas eram muito grandes. E se essas trocas aconteciam, digamos, por cima, né? Pelas elites, pela igreja, pela administração imperial, pelos militares e tudo isso, elas acontecem por baixo também. Os escravos sabem, há uma circulação de mercadorias. Para esse período, talvez com um pouco mais de dificuldade de documentação, mas no século XIX, ainda durante o tráfico de escravos, há um mercado de produtos africanos que os historiadores que estudam o século XIX documentam isso muito bem, não é? Porque a documentação é mais abundante para o século XIX do que para o século XVII. Mas é possível a gente ter isso. Então, saber o que acontece, ter notícias, talvez não individualmente, do seu familiar,
mas do que está acontecendo, das guerras que estão acontecendo e tudo isso, as pessoas deviam saber. É uma maneira de comunicação muito diferente da nossa, não é? Da chegada do navio, do que as pessoas contam, de como isso vai se transmitindo de boca a boca, como isso vai chegando nas casas de uma cidade como Salvador, que é um grande porto, não é? Atlântico. Sim, acho que é o Roquinaldo Ferreira que conta que as cartas chegam todas em uma igreja de Salvador, por exemplo, e as pessoas dizem, tá, tem uma carta para você, Páscoa, escrava do notário público, você pode procurar a carta, lá está na igreja. Então, assim, a gente tem que pensar exatamente nos meios de comunicação, mas serão fortes. Charlotte, uma pergunta, é meio burra a pergunta, mas eu acho que das perguntas meio burras saem respostas inteligentes em sinal de piedade ao perguntador. Tá? É o seguinte, a gente vive hoje uma situação de racismo tão absurda que eu fico hoje já ponderando sobre a impossibilidade de um processo dessa forma, acontecer com uma mulher negra. A pergunta é a seguinte, o que acontece na questão do racismo mesmo, lá no século XVII, que esse processo foi levantado por tendo sido como objeto uma mulher negra? Se fosse uma mulher branca, a gente até fala, puxa, é uma questão de costumes, a Inquisição vai se interessar profundamente por esta mulher, porque ela é branca, porque ela tem uma posição. Mas por que a Inquisição se interessou pelo caso de uma mulher negra? Isso é uma pergunta, não é uma pergunta burra, é uma pergunta bem importante. Foi exatamente o meu interesse nessa questão dos escravos que eram negociados como mercadorias, mas que eram cristãos nessa sociedade. E como cristãos, eles tinham que respeitar as regras católicas. E é verdade que a Inquisição ela trata a Páscoa como uma mulher sem cor. Ela não fala da cor, dizendo um pouquinho, é preta, mas a questão não está muito aí, e ao mesmo tempo é uma forma de injustiça, porque a Inquisição não fala também da escravidão. E a vida da Páscoa foi uma vida, o que aconteceu a ela foi a causa da escravidão, porque ela não decidiu mudar de lugar, ela reconstruiu a vida dela apesar da escravidão, mas a escravidão foi assim, decidiu muitas coisas para ela. Então é um pouco essa ambivalência até ao mesmo lado. O que acontece a ela é porque ela é uma mulher escravizada, e ao mesmo tempo a igreja a considera como cristã, como recém-cristão. Então dizem que ela pode errar um pouquinho, mas também eles reconhecem o entendimento dela. E então claro que ela sofreu como mulher africana não se pode falar de racismo puro, né, num processo assim. Bom, e também não se falava de racismo, se falava de cor nesse período, mas é claro que faz parte da história do racismo, essas questões da situação dessas mulheres. Silvia? E quando a gente lê os documentos sobre a escravidão no Brasil, a escravidão na África, os processos de escravização de pessoas, o tráfico
de deportação dessas pessoas escravizadas da África para o Brasil, todos esses elementos, não é tanto o fato deles serem africanos ou negros que importa, né, nesse processo. É muito mais um processo de dominação, porque a gente acaba esquecendo que os índios foram submetidos a processos similares a esses, também de dominação, de escravização, de tráfico também. A gente está só acostumado com o tráfico atlântico, mas o Amazonas era um grande canal de traficar índios escravizados, a escravização dos índios também. Então, era legalizada, de certo modo, essa contraposição entre liberdade para os índios e escravidão para os africanos é um pouco complicada. Enfim, é uma questão mais ampla, mas eu acho, então, a questão o ponto que eu quero colocar não é tanto uma questão do racismo propriamente dito. O racismo eu acho que é muito mais quando a escravidão começa a ser questionada e aparecem gente negra que não é escrava e que não quer ter senhor. Aí é que há uma racialização para empurrar essas pessoas de volta para a escravidão, tirar a liberdade delas. Então, eu acho que é um pouco mais complicada a história do racismo nesse longo período. Ele não é sempre o mesmo e há processos diversos no século XVII e no século XVIII. A pergunta, talvez interessante, é por que a Inquisição se interessa em perseguir a bigamia de uma mulher que é uma escravizada, ela não tem uma importância social, ela é como muitas mulheres escravizadas em Salvador, e que você tem uma prova de que ela cometeu um crime diante da igreja, diante da religião católica. Então, é menos o fato dela ser africana, menos o fato dela ser negra, e muito mais o fato de por que é a escrava bígama, é a bigamia mais importante, e o fato dela ter sido cometida, esse crime ter sido cometido por uma escrava. Eu acrescentaria essa pergunta só também o fato de que me espanta muito a bigamia ser entre dois escravos também. Tanto que a minha pergunta primeira foi, ela casou com o branco para dar algum problema, né? Eu não sei se eu estou romanceando a história, foi o branco que ficou louco de paixão e queria casar, brigou com ela. Não, era bigamia entre dois escravos. Isso torna a questão ainda mais, digamos assim, instigante. E eles investem 7 anos investigando, escrevem cartas que atravessam de Lisboa para Salvador, para Luanda, para Massangana. Envolve um esforço enorme de vários padres fazendo perguntas, escrevendo, mandando cartas, discutindo o assunto. Quer dizer, não é uma brincadeira, eles não estão fazendo uma coisa sem importância. A Charlotte, acho que tem coisas a dizer. Sim. Bom, acho que, como você colocou, é um crime contra a religião, porque é um crime contra o sacramento. Isso dogma, né? Contra o dogma. Sim, exatamente. Bom, é por isso que a Inquisição está no jogo. Mas a questão é também, nessa sociedade, é isso que também estudei, dar aos escravos a liberdade de casar não era pouca coisa, porque o casamento era uma coisa importante, e esses homens e mulheres que não tinham direitos, ou muitos poucos direitos, eles tinham o direito de casar livremente. Isso era escrito nas constituições eclesiásticas. Então, a ideia da Inquisição é também, eles têm o direito de casar, então tem o dever de respeitar as normas. E não só os escravos, mas também os senhores de escravos, porque os senhores não podiam, era uma maneira para a Inquisição mostrar que os senhores tinham que ter
todo cuidado com a questão do casamento cristão dos escravos, porque eles, senão, podiam perder seus escravos. E também a Inquisição está mostrando, porque a Inquisição faz parte do sistema da coroa portuguesa, do sistema de controle dos mundos coloniais. E também, no caso do processo de Páscoa, é uma maneira de controle também desses missionários apostólicos perdidos no sertão africano, que fazem essas cerimonias um pouco estranhas para casar os escravos. Não. O casamento cristão, sobretudo depois do Concílio Tridentino, a questão do matrimônio é muito importante no catolicismo da época moderna. Então é isso, é respeitar as regras. E que seja uma escrava, que seja uma mulher branca, uma mulher rica, é assim, é mostrar o peso da igreja, é a força. E num mundo em que a igreja não é uma coisa, algo secundário, não é? Ela é essencial, é ela que dá legitimidade até o domínio português sobre as terras do Novo Mundo, sobre as gentes do Novo Mundo. Então, é um mundo diferente do nosso, é um mundo no qual a religião é entrelaçado com o poder, né? Direto, com o exercício do poder. E todos esses elementos, até no caso da escravidão, batizar os escravos, traficar, tudo isso, ter um castigo dos escravos que seja cristão, que seja justo, moderado. Eles acham que a moderação é dar 40 chicotadas, porque esse é o número bíblico, né, de castigos e etc. Mas há muita discussão a respeito disso. Então, tudo isso faz parte de uma legitimidade do exercício do poder, desde o poder do rei, né, sobre o reino português, sobre o império português, o poder português sobre as terras conquistadas no Novo Mundo, até o poder do senhor sobre os seus escravos, do traficante para poder traficar os escravos, né? Então, esse é um mundo... ele tem um sentido exemplar, né, de pegar um pequeno caso e exemplarmente investir para punir esse crime, para reprimir e dar um exemplo de condutas religiosas, morais e assim por diante. Talvez a moral seja menos importante, né? A religião é mais importante do que a moral nesses termos. Acho que a Sílvia explica isso perfeitamente. Exatamente esse desafio. E também ver que a cristianização dos escravos é uma maneira de recompensar a escravidão. Não e eles acham isso. Então, mostrar que esses escravos tinham que ser cristãos não é para eles uma forma de hipocrisia, ao contrário, é como uma justificação da escravidão. Então, é por isso que um processo de um escravo, até que seja menos importante das escravas, tem um peso exemplar. É isso. Questão patrimonialística também, né? A questão do casamento determina o patrimônio também das escravas e das pessoas, né? Bom, são casamentos só religiosos, não tem direitos civis nenhum. É por isso que é tão importante essa questão religiosa, porque não tem direitos civis. Por exemplo, não tem direitos civis sobre as crianças nascidas no matrimônio. É um matrimônio puramente religioso. E por isso que dá nenhum direito. E por isso que a igreja tem essa posição de dar inteiramente o sacramento e nada mais. E a sociedade civil dá nada.
como direito familiar e tudo isso. Não tem direito familiar para escravos. Perfeitamente. E a ideia de um processo, para voltar na sua pergunta lá, não é? O processo, ele permite você, é uma documentação que vai entrando assim, lá em pormenores, em pequenos detalhes, ilumina rapidamente certas cenas cotidianas e depois tudo volta para a penumbra, é muito tateante, enfim, quando você está no arquivo, ler um processo, um processo do século XVII, a primeira coisa é se acostumar com a letra. Não Isso que eu estou dizendo, é difícil, eu já li algum processo. Então você tem uma dificuldade, mas você também tem que ir lendo e você vai iluminando certas partes da história como um mosaico que você vai ter que ir montando. Existe um historiador italiano bastante famoso, o Carlo Ginzburg, que diz que os historiadores leem por cima do ombro do inquisidor, né? Você fica olhando assim por cima do ombro do inquisidor para poder conhecer. E uma coisa que eu acho muito interessante no livro da Charlotte, sobre o qual nós estamos falando, é porque digamos, esse suspense que o historiador vai vivendo ao ler o processo no arquivo, ele aparece no livro, ele se mistura com a história da Páscoa. E isso foi mais ou menos caso pensado, né, Charlotte? Foi planejado. Como era uma investigação, o processo mesmo é uma investigação, eu tento render na escrita do livro essa curiosidade que eu senti lendo a investigação. Eu não sabia o final. Eu sabia mais ou menos porque lá na Torre do Tombo você tem um resumo do processo, mas o processo passa por, assim, como dizemos, várias vias que a gente não podia imaginar. Então foi assim, eu tentei escrever assim, mostrando o processo de investigação do historiador, que ele tem que imaginar a vida das pessoas que ele está pensando, mas ao mesmo tempo tem que imaginar com a documentação, sem sair da documentação, fazer com tudo a documentação, é isso, e descobrir, poucos a poucos, você está lendo e fala, não, eu não perdi meu dia hoje, descobri tantas coisas, é isso. Charlotte, nós já estamos chegando ao final, queria agradecer, Silvia, muitíssimo obrigado. Charlotte, obrigado. Ana Cecília, querida, muito obrigado também. E agora eu queria te pedir que você contasse alguma coisa do final, sem contar o final, que faça com que nossos espectadores saiam desesperados querendo comprar o seu livro. Bom, a última coisa que a gente quer saber é o destino final de Páscoa. Será que ela vai ficar em Portugal? Será que ela vai voltar ao Brasil ou passar para Angola? Então, não vou dizer, mas posso só dizer que tem uma carta, a última carta do processo, que foi escrita não por Páscoa ela mesma, porque ela não sabia escrever, com certeza, mas que ela pediu a alguém para escrever, e então ela tem uma vontade. Eu não vou dizer qual, mas ela sabe onde ela quer acabar a vida dela. Então seria o do livro, não? O que você acha, Cília? Isso foi uma maldade, viu? Você fez uma maldade comigo, Charlotte. Essa foi uma maldade. A Páscoa é uma mulher muito inteligente. Essa é uma... Você vai conhecendo a Páscoa aos poucos também. Bem. E ela tem estratégias, né? Ela consegue
enfrentar situações conforme elas vão aparecendo, ela tem estratégia para agir, consegue mobilizar pessoas que devem ter ajudado ela. E ela, mesmo encarcerada, né, em Lisboa, diante de homens da Inquisição, deve ser uma cena incrível, porque eles são todos paramentados e formais e tudo isso, e ela consegue vencê-los. Isso que eu acho mais incrível. Tem que ver como, não é? Maravilha. Muitíssimo obrigado às duas por essa hora tão agradável. Leiam, por favor, Páscoa Vieira, edição da Bazar do Tempo. Eu já estou louco para ler, eu vou terminar, que eu comecei em PDF, agora eu quero o livro desesperadamente. Eu não conheço o livro também. Não? Ainda não, vou receber. Também. Tá, o livro brasileiro, mas é muito lindo. Muito obrigado. É muito bonito. Silvia, muito obrigado. Charlotte, eu que agradeço, muito obrigado. É um prazer também. Uma hora muito agradável e doidos para ler Páscoa Vieira. Muito obrigado.